Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que nos assistem. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, hoje nós estaremos falando da sua parte terceira, que é das leis morais, o capítulo 10, o item 9, que trata da lei de liberdade. Especificamente, nós estaremos falando da fatalidade. Na questão 851, Kardec pergunta aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Esta pergunta ela está dividida em três partes, a pergunta 851. Nós vamos nos ater a esta primeira parte. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que dá a este vocábulo? O que significa fatalidade? Segundo os dicionários, fatalidade é destino que não se pode evitar, fado, fatalismo, acontecimento infausto, crueldade ou cruel, é uma desgraça. Então a gente observa que, segundo o dicionário, fatalidade é algo sempre negativo, é algo pejorativo. É aquilo que normalmente nós ouvimos as pessoas dizerem maktub, ou seja, estava escrito, ou também quando as pessoas dizem tinha que acontecer, então aconteceu. E para a doutrina espírita, será que fatalidade tem esta mesma conotação de ser uma desgraça, de ser alguma coisa nefasta, de ser algo ruim? Na doutrina espírita, nós vamos entender que fatalidade está relacionado à escolha que o espírito faz e às suas consequências. E vai nos produzir o nosso desenvolvimento o intelecto moral. Então, fatalidade para a doutrina espírita nada mais é do que resultado das nossas escolhas, das nossas ações. E a pergunta 851, ela continua dizendo-nos: quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, ou seja, existe uma fatalidade, um determinismo naquilo que nos acontece? E nós vamos entender que a fatalidade, ela surge no momento em que eu faço determinada escolha. No Livro dos Espíritos, na questão 258, isso é muito bem explicado quando Kardec questiona se o espírito sabe o que vai acontecer com ele enquanto aqui encarnado. E os espíritos respondem: ele próprio, o espírito, escolhe o gênero da prova pelo que há de passar. Ou seja, nós escolhemos isso ou aquilo. E isso é muito bem delineado em um livro que vale a pena ler, que é o Memórias de um Suicida, onde no capítulo 5, quando é tratado desse capítulo dos prelúdios da reencarnação, Camilo Castelo Branco, entre outros, estão visitando esta instituição, são apresentados à irmã Rosália. E essa irmã Rosália traz alguns esclarecimentos acerca do que se passa ali naquela colônia correcional. Olha o nome que ele dá: Colônia Correcional Maria de Nazaré. Então, realmente é algo onde a gente precisa se corrigir. E essa irmã Rosália fala que esse departamento recebe as pessoas, os espíritos, que estão em processo de reencarnação, que vão reencarnar, aonde eles vão passar por um período de 1 a 2 anos, em vários departamentos desta instituição. Mas ela fala uma coisa que nos chama bastante atenção. Ela diz o seguinte: os espíritos que aqui vêm, eles estão ansiosos para voltarem ao teatro das próprias quedas.
os espíritos estão ansiosos para voltar. E muita gente fala, mas por que será que eu pedi para nascer mesmo? E nós estamos ansiosos aguardando uma nova oportunidade. E ela ainda complementa, desejosos de repararem o passado, cuja lembrança o desespera. Ou seja, a lembrança dos erros cometidos nos traz aflições, nos traz dores, sofrimentos, angústias, em que nós queremos nos livrar. Então nós nos tornamos ansiosos para voltar à carne. E aí ele complementa, a fim de vencerem o remorso esmagador. Então nós observamos que todos nós estamos lá aguardando a oportunidade de voltar à carne, de reencarnar. Então aquela conversinha de que eu não pedi para nascer, é bem diferente quando a gente está no plano espiritual. E ela relata que existem 6 departamentos neste lugar, que é o recolhimento, que é o momento onde as pessoas começam a refletir a respeito das suas necessidades, a análise de tudo aquilo que a pessoa precisa passar, o departamento de programação das recapitulações, recapitulação, ou seja, nós vamos passar pelas mesmas dificuldades que a gente não conseguiu vencer. As pesquisas, porque eles vão analisar, baseado no arquivo que tem da gente, vai analisar todas as propostas que nós escolhemos. Tem também o planejamento dos envoltórios físico-terrenos e o departamento do laboratório de restringimento. Tanto a análise como o laboratório de restringimento, eles são secretos. Não são todos que têm acesso a esses departamentos. E ela complementa dizendo, existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas. Vamos pensar, nós estamos com a cabeça cheia de problemas, de compromissos que nós deixamos para trás. E nós pedimos uma nova encarnação para tentar recuperar esses prejuízos. Porém, nós vamos, através dos amigos espirituais, identificar aquilo que está na nossa possibilidade. Ou seja, não nos é colocado fardo superior às nossas forças antes da gente encarnar. Então, a gente vai encarnar de acordo com as possibilidades que a gente tem. Então, ninguém veio com a cruz errada. Ninguém veio aqui encarnar com uma dificuldade além das suas forças. Então, ela complementa. Estas, tanto, poderão referir-se à diminuição de provas, retardando para futuro remoto a solução de alguns problemas da concessão de um acréscimo de misericórdia. Então, por misericórdia, nós não viemos com todos os compromissos que a gente precisava resolver. A gente só veio com aqueles que a gente tem condições. Então, achar que Deus está dando coisas mais pesadas do que a gente pode suportar é não confiar na providência divina, não confiar nos amigos espirituais que nos tutelam do plano espiritual. A irmã Rosália, ela fala uma coisa bastante interessante, que todos nós, quando encarnamos, temos equipes de pessoas que ficam do lado de lá, orando em nosso benefício. Mas nós só receberemos esse benefício se nos dispusermos a receber. Se nós nos colocarmos na condição de humildade para receber. Porque o orgulhoso, este não vai ter a condição de receber. O orgulhoso acha que por si só ele se basta. Então não tem nada o que fazer. O humilde é aquele que se reconhece pequeno, então ele tem condições e capacidade de crescer. Então a irmã Rosália, ela complementa, toda a fatalidade que nós encontramos
é um efeito de uma causa que o próprio homem criou. Como nós criamos isso? Quando a gente se divorcia do bem e da moral elevada. E a gente vai ver que todas as dificuldades pelas quais nós passamos, ou por todas as alegrias pelas quais nós passamos, estão relacionadas a essas escolhas. Então, a natureza consoladora ou punitiva dos fatos que sucedem às nossas vidas dependem única e exclusivamente de nós mesmos, das nossas escolhas enquanto aqui encarnados. Então, nós vamos ver quando que então surge a fatalidade. A fatalidade, ela sempre vai surgir no momento em que nós fazemos uma escolha. Se eu quero ir para determinado lugar por um caminho, fatalmente eu vou chegar lá e vou passar por aquele caminho. Então, eu escolhi, eu vou chegar naquele objetivo. Isso é uma fatalidade. Porém, como sempre tem, né, esse porém, todavia, contudo, entretanto, a fatalidade, ela vai se repetir na nossa vida enquanto eu não aprender a lidar com os problemas. A gente escuta muito essa frase: eu tenho dedinho podre para escolher pessoas na minha vida. Eu não sei escolher, sempre escolho pessoas que vão me trazer dificuldades, dores de cabeça, problemas. Não é que a gente tem o dedinho podre. As pessoas que estão na nossa vida são anjos disfarçados para que a gente possa aprender alguma coisa. Se a gente não aprende, nós somos convidados a repetir a lição. É que nem um aluno na escola, o aluno indisciplinado, o aluno que não gosta de estudar, o aluno que não está nem aí para as provas, para tudo que está acontecendo na escola, fatalmente ele vai ter que repetir o ano. Nós, enquanto encarnados, enquanto a gente não souber a lidar com as pessoas que nos rodeiam, com as situações que a vida nos oferece, nós vamos encontrar os mesmos tipos ao longo do caminho. Então, aproveita este caminhar. Aproveita porque ele está sendo essencial para que você possa se libertar desta condição, dessas dificuldades. Carl Gustav Jung, ele tem uma frase que é lindíssima, que ele diz o seguinte: até que você torne o inconsciente consciente, aquele, o inconsciente, irá direcionar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, a gente acha que é destino, mas eu que não soube lidar com os problemas, e eu tenho que encontrar com essas situações para que a gente possa resolver esses probleminhas, para a gente poder seguir adiante na nossa jornada. Então, se não resolvermos, nós vamos continuar andando em círculos e voltando no mesmo ponto. Mas por que que isso acontece? Por que que surge, então, essa fatalidade de eu reencontrar essas pessoas? No livro Nascer e Renascer, Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Emmanuel, ele escreve o seguinte: solicitamos, antes de encarnar, solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Solicitamos a reaproximação. Ou seja, nós pedimos para reencontrar essa ou aquela pessoa, porque ela faz parte do nosso processo de aprendizagem. Ele também coloca essa frase que é muito forte, que ele diz o seguinte: imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens vividas. Ou seja, nós pedimos as dificuldades. Nós imploramos os buracos na estrada, para que a gente possa aprender. Aonde a gente caiu, a gente precisa aprender a se levantar. E ele diz também: suplicamos a presença de verdugos
com quem cultiváramos o ódio, para tentar a cultura santificante do amor. Ou seja, pessoas que fizeram brotar em nós o nosso pior, elas são convidadas a estarem novamente junto a nós, para que quem sabe, a gente consegue fazer brotar, ao invés do ódio, o amor, a tolerância, a paciência, a resignação. Então, quando nós nos defrontarmos com parentes difíceis, com pessoas complicadas, lembremos-nos, nós fizemos esta solicitação, a fim de que nós pudéssemos aprender a amar o outro tal qual ele é. E o Emmanuel termina dizendo: pedimos, seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé, a resignação, a paciência e o valor. Então, todas as dificuldades, elas estão aí com um único sentido: ensinar. Ninguém veio aqui pagar dívida. Todos nós viemos curar feridas, aprender lições preciosas para que essas feridas possam se cicatrizar, para que a gente possa continuar a nossa viagem. Tem uma obra chamada Psicologia do Destino, de Leopold Sonde. Ele fala uma coisa muito interessante, que ele dá características para a fatalidade. Uma dessas características é a coercitiva. Significa que existem coisas que nós não podemos controlar, que são as nossas heranças físicas. Também a influência do meio, são coisas que a gente não controla. Às vezes nós reencarnamos em um meio que nos limita a determinadas coisas. Então isso são fatalidades coercitivas, obrigatórias, para que eu possa aprender. E o mais interessante, isso está de acordo com a resposta do Livro dos Espíritos na questão 851, porque os Espíritos dizem exatamente isso. Existe aquilo que é obrigatório, que é físico, e existe também aquelas provas que são livres, são morais, que está relacionado ao nosso poder de escolha. E o Leopold Sonde, ele fala exatamente disso. A coercitiva, aquilo que eu não posso mudar, como um defeito físico, um problema que eu tenha, uma dificuldade que eu tenha, então é o coercitivo, é uma fatalidade necessária para o meu aprimoramento. E essa livre, que é a questão moral, que está relacionada às nossas escolhas. E no Livro dos Espíritos eles falam exatamente isso. Nós somos responsáveis de ceder ou resistir ao bem e ao mal. Nós somos os responsáveis por essa condição. E como que nós nos relacionamos, então, com essa fatalidade? Porque nós temos uma dificuldade de entender qual o tamanho da minha liberdade. Porque muitas vezes a gente acha que se nós estamos submetidos à fatalidade, ao destino, qual o tamanho da minha liberdade? O quanto eu sou livre de fato para fazer essas escolhas. O quanto eu governo ou o quanto eu sou governado na minha vida. Então a gente precisa refletir. O quanto eu estou procurando trabalhar as minhas questões espirituais ou eu estou dando valor às coisas materiais. Quando eu deixo que a moda determine o que eu vou fazer. Quando eu deixo que a mídia dite tudo aquilo que eu devo fazer, e eu sigo regularmente tudo aquilo que está escrito, que dizem, e eu não vou atrás, eu permito que isso me influencie. Quando eu dou muito mais valor à opinião de terceiros do que aquilo que eu penso, quando eu quero fazer parte de um grupo, eu me submeto àquele grupo. Então, como que nós nos relacionamos com essa fatalidade? Depende da forma como eu estou exercendo a minha liberdade.
Qual o tamanho do meu livre-arbítrio? Depende do tamanho da minha responsabilidade. O Emmanuel diz que nós somos herdeiros do nosso pretérito e nós, nessa condição, arquitetamos os nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao corpo, ao veículo terrestre, acariciamos as nossas antigas tendências. Ou seja, quando a gente reencarna, a gente volta a pensar de desistir de tudo aquilo que a gente propôs. Tanto é que isso é tratado no livro Missionários da Luz, quando o Silvério vai fazer o seu projeto reencarnatório. E ele fala do medo que ele tem, por causa do esquecimento, de contrair novos débitos. E aí o Manassés ele diz uma coisa muito importante. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. Se a gente tivesse aprendido, né, Diego? Não precisava passar pelas dificuldades. Simples assim. Mas a gente sempre faz a escolha da facilidade, do que é mais fácil. É uma questão física, sempre a gente vai pelo caminho mais curto. E às vezes o caminho correto não é o mais curto. É aquele que a gente precisa passar por outras situações. Então o que nos prende à fatalidade? O nosso egoísmo, a nossa vaidade. Porque a gente permite que elas tomem conta da gente. Enquanto eu não me desvencilhar disso, eu vou continuar preso a essas situações. Egoísmo, orgulho, vaidade, tudo aquilo que faz com que eu me prenda a uma fatalidade de continuar passando pelas dificuldades. Poeta Antônio Machado, poeta espanhol, ele tem uma frase lindíssima que ele diz o seguinte: caminhante, não há caminho, se faz caminho andando. Então não existe um destino pré-estabelecido. Somos nós que o fazemos enquanto estamos aqui na nossa jornada. Que nós possamos refletir a respeito disso e possamos fazer, a partir de hoje, melhores escolhas. Muita paz a todos.